Graças e paz, irmãos e irmãs. Meu nome é Rodrigo Alves, falo da Igreja Batista do Evangelho Vivo e gostaria nesse momento de compartilhar com vocês um texto na Palavra de Deus e trazer uma meditação acerca das Escrituras. Primeiramente eu queria fazer contigo uma oração. Se você me permitir, feche seus olhos e vamos juntos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor esteja conosco neste lugar, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, ó Pai, esse irmão, essa irmã que está me ouvindo ali do outro lado. Em nome de Jesus, o Espírito Santo possa trazer entendimento da palavra do Senhor, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um, Pai, e possamos prosseguir na caminhada contigo. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto para a reflexão de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo que nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. É um texto muito conhecido dos irmãos, até o versículo 35, que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Você pode acompanhar comigo aqui a leitura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificavam a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para creres tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito e constatavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Irmãos, esse texto de Lucas relata então aqui
logo após a morte de Jesus, já no terceiro dia, no domingo, domingo de Páscoa, esses discípulos ali que estavam entristecidos por tudo que havia acontecido com Jesus, e então eles decidem ir a Emaús, não se sabe o motivo, e a gente percebe aqui que esses discípulos estavam muito tristes. E relativo a esse texto, eu queria chamar você agora a refletir comigo alguns pontos. Por isso eu queria pedir nesse momento que você mantivesse a sua Bíblia aberta e nós possamos assim observar alguns pontos nesse texto importante. O primeiro ponto que eu queria observar contigo é o versículo 16. A gente percebe ali que os olhos deles não estavam impedidos de ver que era Jesus. E na nossa vida cristã, muitas vezes, ela é como um caminho também para Emaús. Apesar de estar com Jesus, de caminhar com Jesus, de viver com Jesus e de estar ali presenciando todos os milagres de Jesus, ainda assim, eles não foram capazes de reconhecer o que o Mestre estava com eles. Na nossa vida, muitas vezes, a gente caminha no piloto automático. Na nossa vida, muitas vezes, a gente passa, então, a viver no piloto automático e acaba esquecendo que nós precisamos estar sempre reconhecendo a presença de Jesus. Ele sempre está conosco, ele sempre está comigo e ele sempre estará com você. Jesus, ele nunca nos abandona. E ali, naquele momento de tristeza, de profunda dor, Jesus também estava ali com os seus discípulos e queria entender um pouco mais de como eles estavam se sentindo naquele momento. A gente percebe aqui a preocupação de Jesus e ele pergunta então no versículo 17, o que é isso que vos preocupa? Ou seja, o que aflige o seu coração, o que tira a sua paz, o que é que está acontecendo que você está mudando de rota, mudando o seu caminho? Então, muitas vezes, Jesus ele nos pergunta, por que você está fazendo isso? Esses discípulos ali, então, estavam tomados de muita tristeza e estavam se sentindo perdidos. Mas, meu querido irmão, às vezes a gente, além de não reconhecer Jesus, mesmo caminhando com ele durante tanto tempo, a gente também começa a não crer na palavra de Deus. Porque tudo isso que acontecer a Jesus fora anunciado mesmo antes de Jesus. Se você observar a sua Bíblia no início do livro de Gênesis, ali quando Deus ele então profere as suas palavras após a traição, após o pecado, após Eva então comer a maçã e dar o fruto a Adão, ele então diz que o Filho do Homem pisaria na cabeça da serpente. Então, desde Gênesis, no primeiro livro, a gente observa ali então Jesus Cristo, que está presente em toda a Bíblia. Ele é o centro do cristianismo, o centro do evangelho, e ele for anunciado em toda a palavra de Deus, inclusive por ele próprio. Jesus, várias vezes, ele se senta com os discípulos e fala que era necessário que ele padecesse, que era necessário que ele morresse. E mesmo com inúmeras advertências, a gente percebe então que esses discípulos se encontraram descrentes na palavra de Deus. Então, meu irmão, eu quero te chamar a atenção quanto a isso, quanto à importância de nós crermos na palavra de Deus, de crer nas Escrituras e naquilo que o livro nos diz. Um outro ponto que eu quero destacar aqui nesse texto é no versículo 22, aonde eles afirmam que as mulheres estavam ali no túmulo e perceberam que Jesus não estava, e anjos aparecem ali aquelas mulheres e dão a elas a melhor notícia, que Jesus havia ressuscitado, que ele estava vivo, que ele não estava mais ali naquele túmulo. E mesmo assim eles não creram. Então, o distanciamento, a tristeza no coração, às vezes nos toma de tal maneira que além de não crer em Jesus, além de não crer na tua palavra, a gente também deixa de crer no testemunho.
Testemunho esse que muitas vezes traz a nós força, traz a nós um motivo para recomeçar. E olha que esse testemunho não foi um testemunho comum, né? Anjos estavam ali naquele lugar e puderam falar àquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Mas mesmo assim, esses discípulos, ali no caminho de Emaús, então decidem, né, sair de Jerusalém e ir para outro lugar. Então, Jesus adverte então aqueles discípulos na parte B do versículo 25 e diz: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Então Jesus aqui nos adverte, nós temos que crer na palavra, crer no testemunho dos profetas, crer no testemunho dos homens e mulheres de Deus, que falam sobre Deus, que falam sobre Jesus. E eu quero destacar também novamente o versículo 17, se você puder acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Jesus ele pergunta o que é que os preocupa, né? E aqui na parte B diz que eles pararam entristecidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, nos dias que estamos vivendo, essa pandemia, essa situação toda tem trazido muita tristeza. Eu tenho observado o temor das pessoas no trabalho, com os amigos. Sempre que a gente fala, o assunto parece que volta para isso. E a gente começa então a ficar entristecido, ficar sobremaneira preocupado e a gente acaba esquecendo muitas vezes da palavra do Senhor. A gente acaba esquecendo das promessas que Deus fez. A gente acaba se esquecendo da esperança. O texto sagrado nos diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que mais pode nos trazer mais esperança do que a ressurreição de Jesus Cristo? O que mais pode nos trazer mais esperança do que poder viver uma vida eterna com Deus? Esse texto tão rico, que traz muita reflexão, também mostra não só a maneira que os discípulos se encontravam, descrentes em não reconhecer Jesus, descrentes na palavra de Deus, descrentes no testemunho, mas esse texto maravilhoso também nos mostra como nós devemos fazer quando nós nos encontramos nessa situação. Então eu gostaria de retornar aqui a palavra de Deus mais uma vez e dizer que aqui, quando eles têm a oportunidade então de estar com Jesus novamente, a vida deles começa a mudar. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes na sua caminhada cristã você se encontra abatido, você se encontra desesperado, você se encontra demasiadamente preocupado, mas Jesus, ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Observe comigo no texto sagrado que eles, sem saber que aquele era Jesus, eles percebem que naquele homem havia algo diferente. Eles percebem que naquele homem havia algo que eles não puderam ignorar. Então eles imploram ali, falam então para Jesus: fica conosco, porque já é tarde, porque o dia já declina. Então, na verdade, ali eles queriam, né, continuar essa comunhão com Jesus. Então Jesus percebe, né, a necessidade de estar ali com aqueles homens mais um pouco e poder falar ao coração. Eu quero que você observe comigo que antes desse momento, ali quando Jesus adverte os discípulos, ele começa então a falar novamente a palavra de Deus. Então Jesus, sendo Deus, Jesus sendo todo-poderoso, ele confia na palavra de Deus. E a gente percebe esse testemunho logo no início do ministério de Jesus Cristo, após ele ser batizado, e aquela cena que é narrada nos evangelhos, aonde Deus ele abre os céus e ali se ouve uma voz e diz: esse é o meu filho em quem me comprazo. Então ali Jesus ele é levado ao deserto, é tentado pelo nosso adversário, e o que ele usa para poder vencer as adversidades
é a palavra de Deus. O diabo tenta tentar Jesus com um pão e ele diz: está escrito. Então o diabo tenta tentar Jesus com a glória, ele diz: está escrito. Então, meu irmão, tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos buscar, está escrito na palavra de Deus. Então, a importância desse livro milenar, esse livro maravilhoso, é o único livro que ele pode realmente mudar a vida de uma pessoa. Ele é o único livro que, após ser lido, ele traz um entendimento mais amplo da vida humana. É um livro que traz um entendimento da vontade do Senhor, né? Ele traz aqui tudo o que vai acontecer e o que ainda não aconteceu. Então, esse livro também é um livro profético e ele traz esperança ao nosso coração, porque ele nos mostra que tudo está no controle de Deus. Nada foge da presença do Senhor, nada foge do controle das mãos de Deus. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós devemos fazer quando somos tomados pela tristeza, quando somos tomados pelo desânimo, quando somos tomados, muitas vezes, por uma depressão, é crer na palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é nos debruçar nesse livro e poder aqui, então, entender, muitas vezes, porque nós estamos assim. E Jesus, então, começa ali a falar da palavra, não é? Dos textos, desde os profetas, e os discípulos ficam ali mais interessados em Jesus e pedem, então, para que Jesus fique com eles. Né? E a gente consegue perceber, né, o efeito que a palavra de Deus ela tem nas pessoas. O efeito que a palavra de Deus ela tem no coração do ser humano. Né? Compare aqui comigo no versículo 31, que após Jesus ali então partir o pão, os olhos deles ali são abertos e eles conseguem então perceber a presença de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos leva à presença de Jesus. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para que com eles nós possamos contemplar a presença de Deus. Eu não estou falando aqui da presença física, né, de Jesus, mas eu estou falando da presença de Deus em todas as coisas. Então nós podemos contemplar essa presença de Deus na natureza, nós podemos contemplar essa presença de Deus na nossa família, nós podemos contemplar a presença de Deus nas dádivas que Ele tem nos dado todos os dias. Então a gente percebe aqui nesse texto rico, texto maravilhoso, que a palavra de Deus ela pode nos levar para mais próximos de Jesus, a perceber a presença de Jesus. Então, aquilo que antes estava impelido, aquilo que antes estava bloqueado, agora pelo poder da palavra de Deus, não havia mais nenhum véu, então eles puderam perceber a presença de Jesus Cristo. Interessante também que, se você discorrer comigo um pouco mais o texto e puder acompanhar aqui no versículo 32, ele diz assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Então a palavra de Deus ela também traz vida ao nosso coração. A palavra de Deus ela acalenta o nosso coração. Ele põe o nosso coração em chamas, né? E não é uma chama comum, né? Mas é uma chama de avivamento. É uma chama que nos leva a querer fazer a vontade de Deus, a querer entender a palavra de Deus, a entender que nós temos o privilégio de fazer parte, né, do povo de Deus. Então ali, a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, ela leva a comunhão e ela também leva então aqueles irmãos a sentir novamente o seu coração acalentado, o seu coração ali então volta a pulsar, volta a bater acelerado, volta a ter aquele sentimento de estar de novo fazendo a vontade de Deus. E a gente consegue perceber essa mudança de atitude, porque após Jesus sair da presença deles, a gente percebe uma mudança drástica no pensamento
no comportamento desses irmãos. A gente consegue perceber aqui, então, no versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então agora o destino daqueles homens muda. A trajetória da vida deles agora era outra. Eles não queriam mais estar em Emaús, mas eles queriam voltar para Jerusalém. Eles queriam novamente estar ali com os discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero admoestar você, eu quero encorajar você a colocar na sua pauta diária a leitura da palavra de Deus. Porque a leitura da palavra é algo que pode transformar a sua vida, pode transformar a vida da sua família, pode transformar o seu ambiente de trabalho num ambiente totalmente maravilhoso, e a presença de Deus ela se faz presente ali nesse lugar. Esses discípulos então ali já não se importam com o horário, porque já era tarde, a gente percebe que já era no final da noite, eles já não sentem mais fome, eles já não sentem mais frio, mas a única coisa que norteia é a vontade de poder compartilhar que eles estiveram com Jesus. E é muito maravilhoso quando a gente pode ter um testemunho, ouvir um testemunho de alguém que teve uma experiência com Deus. Eu tenho certeza que você que já teve uma experiência com Deus ou já ouviu um testemunho, é algo diferente. É algo que aquece o nosso coração, aquece a nossa alma e nos faz querer sentir isso também. Os discípulos então ali mudam de caminho. Então a palavra de Deus, ela também nos faz mudar de caminho. A palavra de Deus, ela nos faz querer andar no caminho de Deus, estar na vontade de Deus, estar de acordo com aquilo que Deus planejou. E por último, e não menos importante, esses discípulos, eles não apenas tomam a atitude de voltar, mas eles estão ali por um motivo mais que especial, que é testemunhar Jesus ressurreto. Então, diferente de muitas religiões, eu acredito que de todas elas, o cristianismo, ele se diferencia porque ele é a única religião que prega um Deus que vive, que prega um Deus que reina, que prega Jesus ressurreto, aquele que não está mais na cruz, aquele que está à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, e espera a sua volta. Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de pedir a você nesse momento que prestasse atenção nessa questão, né, de poder ler a palavra de Deus. A leitura da Bíblia é algo que transforma. A leitura da Bíblia é algo que faz o nosso coração pulsar, é algo que faz o nosso coração bater de maneira diferente por um motivo específico. Nós temos uma grande missão, que é levar essa palavra a toda criatura. E o Evangelho é conhecido como Boa Nova. E ele só será Boa Nova se ele chegar a tempo. Então eu quero te encorajar, né, a ser um portador dessa mensagem, a levar essa mensagem a todos quantos você puder. E assim como esses discípulos, poder buscar ali a presença de Deus. Não endureça o seu coração mediante a palavra, não endureça o seu coração mediante o testemunho, e não endureça o seu coração mediante a presença de Deus. Porque eu garanto para você que se você se dedicar na palavra de Deus diariamente, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que a sua vida ela será transformada de uma maneira sobrenatural. E eu tenho certeza que Deus ele se alegra quando o povo dele começa a se interessar mais por esse livro tão importante, né? A mensagem aqui dos discípulos, no versículo 34, se você puder observar comigo aí, a parte B, o Senhor ressuscitou. Então ele vive e ele está no meio de nós. Eu gostaria então de orar com você, pedindo para que Deus possa abençoar o seu coração,
abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E nós da Igreja Batista do Evangelho Vivo nos colocamos aqui à sua disposição para o que você precisar. Vamos juntos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti por esse livro tão maravilhoso, ó Pai, que nos traz revelações eternas, que nos traz revelações, ó Pai amado, dos sonhos de Deus para o Seu povo, da vontade de Deus para o Seu povo. Ó Pai, faz de nós, ó Pai amado, como esses discípulos de Emaús, transformados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pela Tua presença. Que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, Te buscar verdadeiramente, que nós possamos verdadeiramente, ó Pai amado, nos prostrar diante da Tua vontade e da Tua palavra. Eu quero pedir mais uma vez ao Senhor que abençoe essa pessoa que está me ouvindo, aí do outro lado, que o Senhor possa abençoá-lo com o Teu Espírito, com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus.